E o São Paulo sondou o lateral direito Mike do Palmeiras. Vídeo de hoje do canal traz detalhes dessa história. Te conto também se Ryan, jogador do Vasco, interessa ao Palmeiras, como foi especulado durante o fim de semana. Preciso te contar também se as negociações fechadas entre Zenit e Botafogo podem atrapalhar o projeto do Palmeiras de contratar Claudinho do clube russo. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal apertando esse botãozinho vermelho por aqui. Ativa também as notificações, assim você é avisado quando tiver vídeo novo ou live. Quero te ajudar a entender o desfecho da treta envolvendo Matheus Pereira e Cruzeiro. O torcedor do Cruzeiro está irritado com o comportamento do seu camisa 10, porque no empate contra o São Paulo no meio da semana ele não cravou a permanência. Dirigentes do Cruzeiro não entenderam aquele recado do Matheus Pereira com uma intenção de deixar o clube para jogar no Palmeiras. O recado que o Matheus Pereira deu, na visão desses dirigentes, é de que ele gostaria de ter um aumento salarial. E essa busca, essa objeção, essa intenção de ter seus vencimentos aumentados faz algum sentido. Só para explicar, quando o Matheus Pereira é comprado do Al Hilal no ano passado, o Cruzeiro alega que não poderia bancar os 2 milhões e 300 mil por mês a que ele tinha direito nos tempos de Arábia Saudita. Era jogador do Al Hilal. O Cruzeiro e o Matheus se acertaram por um salário de 1 milhão e 800 mil por mês, ou seja, o Matheus, para vir ao Brasil, aceitou perder 500 mil mensais. Só que com os reforços dessa temporada, e especialmente com o Gabigol, chegando para ganhar 2 milhões e 400 mil, o Matheus Pereira se sentiu na condição de exigir um reajuste. Pô, vocês falaram que ninguém receberia mais de 2 milhões e acabam de contratar alguém para ganhar 2 milhões e 400 mil? É também por isso que o Pedrinho BH, o dono da SAF do Cruzeiro, já informou durante o final de semana que vai chamar o Matheus Pereira para uma renovação de contrato e a tendência é que ele tenha seus vencimentos aumentados, colocando um ponto final nessa polêmica e terminando de vez com a chance de o Matheus se tornar reforço do Palmeiras. Hora de falar sobre o Palmeiras, quero te contar se existe alguma chance de Ryan, atacante de só 18 anos de idade, uma das grandes promessas do Vasco, pintar como reforço alviverde. Essa informação foi divulgada no domingo pelo NTcast, um perfil que cobre o dia a dia do Vasco da Gama. Entrei em contato com o pessoal do Vasco para saber se o Palmeiras sondou, fez proposta, em que pé estaria essa negociação. Antes de trazer a resposta, só uma breve contextualização. O Ryan tem contrato com o Vasco somente até 31 de dezembro, ou seja, se o Vasco não vendê-lo agora, vai correr um enorme risco de ver o Ryan assinando um pré-contrato com qualquer clube do mundo para se mudar de graça em 1º de janeiro do próximo ano. Importante lembrar ainda que o Ryan quase se mudou para o grupo de times do John Textor. Em novembro do ano passado, o dono da SAF do Botafogo chegou a sugerir ao Vasco 14 milhões de euros. O Vasco topou o acordo, 87 milhões de reais. A coisa só não avançou porque o Ryan discordou da mudança para o Molenbeek. Ele não conseguiria vaga nem no Crystal Palace, nem no Lyon, e só sobraria para ele jogar a segunda divisão do futebol belga. O Ryan disse, não, para a Bélgica jogar a segunda divisão eu não vou. Diante desse cenário, a coisa deu uma bela esfriada e hoje já nem se fala de Textor tentando a contratação do Ryan. Sobre o Palmeiras, de acordo com um dirigente do departamento de futebol do Vasco, não existiu nem sondagem, nem proposta do Palmeiras. Se aparecer qualquer oferta, a negociação pode avançar. O pessoal do NTcast chega a falar que a ideia do Palmeiras era ficar com o Ryan por empréstimo e emprestando jogadores. Esse dirigente vascaíno também disse que esse modelo de negócio não faz nenhum sentido, porque se o Vasco emprestar o Ryan, vai estar atestando que em dezembro perde o atleta, não faz nenhum sentido. O Vasco busca uma venda alta, de preferência acima de 10 milhões de euros nessa janela de transferências. Não me parece ser esse o perfil que o Palmeiras está buscando, Verdão, atrás de jogadores mais importantes. Claudinho, já contei para vocês sobre um acerto verbal entre o Claudinho e o Palmeiras sobre salário, com o Claudinho abrindo mão de bastante dinheiro em relação ao que ganha no Zenit. Tratativas com o Andréas Pereira seguem estagnadas. Verdão ainda busca um zagueiro importante no futebol da América do Sul. Uma informação exclusiva, São Paulo pode até negar, mas eu asseguro para vocês que alguns dias atrás, representantes do Tricolor entraram em contato com o staff do Mike, lateral direito de 32 anos de idade do Palmeiras, para entender sobre a possibilidade dele se mudar pro Tricolor. São Paulo fez chegar aos ouvidos do Mike que no Morumbi ele seria protagonista e titular absoluto do São Paulo, enquanto no Palmeiras ele convive com uma dificuldade de disputar a posição com Marcos Rocha e Agustin Giai. O Mike também foi perguntado sobre condição salarial, tempo de contrato. O vínculo do Mike se encerra em dezembro desse ano. Jogador que nessa janela também foi pretendido por Atlético Mineiro e Cruzeiro.
Como nos dois outros casos, o Mike respondeu ao São Paulo que não tem a intenção de sair do Palmeiras. Ele gostaria de uma renovação de contrato, isso nem tem sido discutido, mas mesmo com essa condição de um contrato mais perto do fim, o Mike prefere permanecer no Palmeiras, super adaptado ao elenco, à comissão técnica e ciente de que o Palmeiras vai ter um calendário super importante, entre outras coisas, com a disputa do Super Mundial de Clubes marcado para junho e julho. Diante disso, São Paulo nem chegou a fazer proposta oficial ao Palmeiras, nem levou a história adiante. Mike acabou descartado. Sobre a busca do São Paulo por laterais direitos, essa busca continua, mas ela é bem específica para jogadores que vão chegar a custo zero ou próximo disso e que não vão ter salário alto, até porque o São Paulo já está acima daquele valor estabelecido no acordo com o FIDIC para um investimento máximo de 350 milhões de reais ao longo da temporada. Bora falar agora sobre o Palmeiras e Claudinho. Contei para vocês com exclusividade durante o fim de semana que o Claudinho aceitou a proposta do Palmeiras, mesmo com oferta mais vantajosa para jogar no Catar. Agora falta um acordo entre o Palmeiras e o Zenit e nunca é fácil negociar com o clube russo. Palmeiras está preocupado com os últimos movimentos feitos no futebol do clube de lá. Só para lembrar, contei no começo do vídeo que o Zenit fechou a compra do Luiz Henrique numa operação de 35 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus, além de 20% do valor de uma venda futura. Na negociação em paralelo, ele acabou acertando a venda imediata do Arthur e para o meio do ano do Wendel. A preocupação que se tem no Palmeiras é de que o Zenit não aceite uma grande mudança. Em meio ao campeonato russo, o time é líder, mas com dificuldade, com adversários muito próximos lá no campeonato russo e a 11 rodadas do fim. Até por isso o Wendel fica até o fim da temporada europeia, deve se apresentar para o Botafogo pouco antes do Super Mundial de Clubes. E essa é uma das alternativas para que o negócio entre Palmeiras e Zenit aconteça, de que o Claudinho tenha de disputar a reta final do campeonato russo antes de ser negociado. Entre os clubes está tudo, entre o Palmeiras e o Claudinho está tudo certo, falta um acordo entre os clubes. Só para completar o noticiário do Palmeiras, Vitor Reis assinou o contrato com o Manchester City, deve ser anunciado a qualquer momento. O zagueiro de 19 anos de idade passou pelos exames médicos e vai garantir ao Verdão 35 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. William Bigode, boa noite, Nicola. Alguma novidade nas especulações e informações do Palmeiras? Estava contando agora há pouco sobre o Claudinho. O Claudinho disse sim para a proposta do Palmeiras. Falta agora o acerto com o Zenit. Em relação a Andrés Pereira, eu não tenho novidades. Sei que o Palmeiras chegou a bater 25 milhões de euros, mas o Fulham continua resistindo a essa negociação. Sobre Matheus Pereira, essa informação é do Thiago Fernandes, de que o Palmeiras fez uma proposta de 14 milhões de euros. O Cruzeiro nega que tenha recebido essa oferta. Mas independente da oferta existir ou não vai haver negócio por 14 milhões de euros. Se o Cruzeiro fechasse a venda do Matheus por 14, ele teria o lucro de 1 milhão de euros no Matheus Pereira, isso porque ele comprou 50% dos direitos por 6 milhões. Se fosse vender, ele pegaria só metade dos direitos e ficaria com 7. Para que um negócio com o Matheus Pereira aconteça, o Cruzeiro insiste em 25 milhões. E aí, só para não ficar no discurso, o Pedrinho BH já procurou o Matheus para iniciar uma tratativa de renovação de contrato. Mas, Nicola, ele acabou de ser contratado. Pois é, ele acabou de ser contratado, mas o Cruzeiro cogita dar um aumento salarial para ele, até porque quando ele vem da Arábia Saudita, ele vem abrindo mão de dinheiro. Por lá ele ganhava na casa dos 2.300, 2,5 quase. E ele veio para ganhar 1.800 porque o Cruzeiro dizia que não tinha ninguém ganhando mais do que 2 milhões no clube. E aí o Gabigol foi contratado por 2.400, tá bom? Eu posso assegurar para vocês que o staff do Mike assegura que houve um contato do São Paulo. E aí, como é que funciona? Dá para tirar? Não dá? Quanto é que custa? Tem só mais um ano de contrato, né? Ele toparia, não toparia? Mas a conversa acabou nem evoluindo, nem houve uma proposta oficial para o Palmeiras, porque logo de cara o jogador, o Mike já falou, eu prefiro continuar no Palmeiras, o calendário do Palmeiras nessa temporada é espetacular, com o Super Mundial de Clubes, enfim. Então ele ele colocou um ponto final nessa história e o São Paulo nem chegou a fazer proposta. Então talvez para o São Paulo nem seja interessante divulgar isso, mas o Mike esteve na lista de jogadores especulados por lá. O Gustavo Conrado quer saber se o Claudinho vai para o Palmeiras. Essa é uma tendência. Eu acho que depois de várias janelas, o Claudinho, enfim, vai conseguir sair. Só para contar que o Claudinho só não foi parar no Fluminense porque o John Arias não quis ir para o Zenit. O Zenit procurou o Fluminense nos últimos dias e falou,
Vocês topam uma troca, pau a pau, pode ser até por empréstimo, com o Arias indo para a Rússia e o Claudinho indo para o Flu? O Fluminense disse na hora, topo, fechado. Até porque o Arias está louco para ir embora, enfim, você conseguiria resolver o problema do Arias e ainda traria um baita reforço. Mas o Arias disse, não, para a Rússia eu não vou, eu quero ir jogar numa grande liga europeia. E o pessoal do Zenit até ligou pro Mário Bittencourt: Mário, ajuda a gente, o Mário é o presidente do Flu, ajuda a gente aí a convencer o cara. O Mário disse: pessoal, não posso fazer nada, como é que eu vou convencer o jogador a ir pra Rússia se ele não quer? Nicola, por que o Galo não pega o Rony? Pergunta do Ney Castro. O Ney, o Rony chegou a conversar com o Atlético em meio às tratativas pelo Paulinho, mas na época o Palmeiras estava pedindo 12 milhões de euros, e aí inviabilizaria os números que estavam sendo debatidos por lá. Então, com essa possibilidade do Ryan ir para o Palmeiras, o Vasco quer repor com o Veron? Não, DG, são coisas distintas. E não vai, tá? O Ryan não vai para o Palmeiras. Uma pessoa do Vasco assegura que não houve nem consulta, nem proposta do Palmeiras pelo Ryan. Mas a busca por um atacante lado de campo é talvez a primordial, a mais antiga no Vasco. O Vasco precisa urgentemente de um ponta. Essa é uma reivindicação dos antigos técnicos. O Brian Rodrigues tem proposta, o Verón foi sondado, enfim, mas o Vasco com pouco dinheiro está tendo dificuldade. Tira minha dúvida, Tati Castelhanos vai para o Palmeiras e o Lucas Ronier? Cara, eu não ouvi nada sobre Tati Castelhanos. O Tati é um velho sonho do Palmeiras. O Palmeiras tentou muito contratar o Tati Castelhanos quando ele jogava nos Estados Unidos. Depois ele acabou se mudando para a Europa, né? O Peterson Alves, que é membro do canal. Boa noite, Nicola. Estou extremamente preocupado como as coisas estão caminhando em termos de contratações no Palmeiras. Ainda sem 9 e meio de campo desprotegido, falta um 8 também. A diretoria e a comissão técnica pensam como você em relação ao 8, né? E estão priorizando um 8 em vez de um 9. Eu acho que o Palmeiras hoje tem um problema maior com 9 do que com 8. Embora, Peterson, isso talvez tenha a ver com a convicção dentro do clube de que Thales e Luigi possam resolver os problemas. Da 9, né? Um jogou contra a Portuguesa, o outro jogou contra o Noroeste. Achei que o Thales foi melhor. Achei que o Luigi foi melhor do que o Thales, né? O Thales jogou contra a Portuguesa, achei que não foi bem. O Luigi contra o Noroeste deixou boa impressão, inclusive marcando um dos gols. Pode ser que a partir da... Não foi? Peraí. Tô vendo aqui. Temporada 2025. Tá, o Luigi tem 2 jogos sem gol no time principal. Quem fez o gol contra o Noroeste? Quer ver? Será que... Peraí. Só para não falar uma grande asneira. Vou então, ao contrário. Thales 6-1. Então, o Luigi estreou contra a Lusa, e o Thales é quem fez o gol. Inverti tudo. Mas o Palmeiras talvez esteja convencido de que esses 2 meninos que vieram da base sejam o futuro do clube, por isso a busca por um 9 deu uma diminuída, né? Fluminense quer pagar mais de 1 milhão para o Rony, é brincadeira. Jailson, o pior é que o Rony já ganha mais de 1 milhão no Palmeiras, né? Ele ganha 1.050.000 e o Rony quer entre 1.400.000, 1.500.000, 1.300.000, enfim, alguma coisa nesse sentido. Fala, galera! A rivalidade entre Palmeiras e Corinthians ganhou mais um capítulo quente nesta semana. Após a eliminação do Verdão na Copinha, o Corinthians provocou o rival com uma postagem ousada, mas o Palmeiras não deixou barato. João Paulo Sampaio, coordenador da base alviverde, deu uma resposta à altura e ainda destacou o valor milionário de sua base, que impressionou até os rivais. Quer saber tudo sobre essa troca de farpas e o que ela revela sobre o futuro das duas equipes? Então já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo. No último domingo, o Palmeiras foi eliminado da Copinha pelo Grêmio, após um jogo emocionante que terminou em 3-2. Com isso, o tão aguardado confronto entre Palmeiras e Corinthians na semifinal foi cancelado, e o Timão não perdeu a oportunidade de provocar o rival. Nas redes sociais, o Corinthians publicou a frase: "Primeiro derby do ano cancelado". A postagem viralizou rapidamente e deixou a rivalidade ainda mais acesa, mas o Verdão tinha uma resposta guardada. João Paulo Sampaio, coordenador-geral da base do Palmeiras, não ficou calado. Ele respondeu à provocação corintiana de forma criativa e certeira. Em sua conta no Instagram, Sampaio publicou uma mensagem irônica:
sugerindo que talvez valesse a pena trazer de volta as joias da base alviverde para que o derby acontecesse. Na imagem, ele montou um time formado por jovens talentos do Palmeiras que ainda poderiam atuar na Copinha, incluindo nomes como Endrick, já vendido ao Real Madrid, e Estevão, negociado com Chelsea. O detalhe que chamou mais atenção na resposta de João Paulo foi o valor de mercado dos jogadores destacados. Juntos, os atletas somam impressionantes 203 milhões de euros, cerca de 1,2 bilhão de reais na cotação atual. Essa publicação não só rebateu a provocação corintiana, mas também reforçou o poder da base palmeirense, que tem se destacado como uma das mais valiosas e promissoras do mundo. O recado foi claro: mesmo com a eliminação, o Verdão tem muito a comemorar quando o assunto é formação de talentos. Enquanto o Palmeiras dá adeus à Copinha, o Corinthians segue na competição e enfrentará o Grêmio na próxima fase, em busca de uma vaga na final. Do outro lado da chave, São Paulo e Criciúma também disputam uma vaga na decisão. Mas a rivalidade entre Palmeiras e Corinthians promete continuar quente ao longo de 2025, tanto nas categorias de base quanto no profissional. Afinal, provocações como essa só alimentam ainda mais o fogo dessa disputa histórica no futebol brasileiro. E aí, galera, o que vocês acharam dessa troca de provocações entre Palmeiras e Corinthians? Será que o Verdão deu a melhor resposta com seu time de 1,2 bilhão de reais? Ou o Timão vai ter a última palavra ao avançar na Copinha? Comenta aqui embaixo e participa da discussão. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o mundo do futebol. Até a próxima e tamo junto!